meus queridos e minhas queridas! Essa aula aqui é uma aula que vai mudar definitivamente a forma como você vê a vida. Nós poderíamos até entrar em um âmbito mais filosófico, pensando em o que é pensamento ou onde estão armazenadas as memórias, mas vamos focar em como esses processos acontecem durante o aprendizado. Já vou avisando que para responder essas perguntas, ainda não temos tantas evidências científicas robustas, mas existem muitas hipóteses bastante interessantes que já explicam vários fenômenos que observamos. Mas então, você já pensou em o que acontece no seu cérebro quando você aprende alguma coisa nova? Onde que as informações, as memórias são armazenadas? Vou usar um exemplo aqui para facilitar a nossa compreensão desse tema, tá bom? Vocês lembram do Joãozinho? Ele tem uma prova amanhã e ele está estudando pela primeira vez o tema hoje. Alguém aí já ouviu essa história antes? Todas as informações novas que ele está adquirindo estão ficando armazenadas na parte da frente do cérebro, no lobo frontal. Ele é responsável pela nossa memória de trabalho, a memória de curto prazo. O cérebro dele vai filtrar algumas dessas informações e o que restar vai ser gravado na memória de longo prazo. Está armazenada mais difusamente no cérebro. O filtro do nosso cérebro é chamado de hipocampo. Guardem esse nome que vocês vão ouvir falar muito dele ainda nesse curso. E sabemos que durante o sono esse processo de seleção de memória é mais intensificado ainda. Existem também áreas mais específicas para cada tipo de memória serem armazenadas no nosso cérebro. Por exemplo, a memória visual é envolvida com o lobo occipital, a memória olfativa com o uncus, a acessória motora com os giros pré e pós-central. Cada tipo de memória se relaciona com um local específico no cérebro e essas partes se conectam entre si, dependendo das associações que você consegue fazer. Quanto mais associações forem feitas e quanto mais vezes forem repetidas essas informações, mais fortes serão essas associações e mais lembradas será essa memória. Essas memórias ficam estocadas no nosso cérebro como formas de vias sinápticas. Isso mesmo, a forma como alguns neurônios se conectam vão definir o que e como você aprende. Muito legal, né? Mas Yuri, você já está falando de memória? A aula não era sobre pensamento? Calma. Nós vamos falar muito de memória ainda, mas essa introdução é importante para contextualizar o nosso pensamento enquanto estamos aprendendo. E falando propriamente sobre pensamento, existem muitas correntes científicas sobre como classificar o pensamento humano, mas mesmo com diferenças entre elas, de maneira geral, elas tentam classificar seus modelos sobre o pensamento em duas categorias. Uma que precisa de maior gasto de energia e outra que gasta menos energia. Uma que funciona em um estado mais concentrado e outra de forma mais relaxada. Vamos usar aqui, para basear o nosso raciocínio, o modelo de pensamento difuso e pensamento focado. Vamos então entender um pouquinho mais sobre esse modelo. O modelo focado é mais simples de entender. Ele acontece quando prestamos atenção em algo que você está tentando aprender. Podemos inclusive perceber que ele precisa de um maior gasto de energia e de atenção, e acontece em um momento de maior tensão. Mas não estamos tão acostumados a pensar sobre o modelo difuso de pensamento. Ele é um modelo de pensamento mais relaxado, tem a ver com um conjunto de estados de repouso neuronal. Esse modelo de pensamento pode estar atuando inconscientemente em situações mais relaxadas. Vou mostrar para você o que acontece com o cérebro do Joãozinho enquanto ele está tentando estudar para a prova dele de amanhã. Esse daqui é o cérebro do Joãozinho sendo visto por cima. Ele está olhando para lá, ó. Ao ler o livro e tentar aprender, o Joãozinho está usando a memória de trabalho para acessar as áreas distintas do seu cérebro e tentar construir um raciocínio que faça sentido para estruturar um novo conhecimento recebido. Esse raciocínio, ou esse novo conhecimento, se estrutura no nosso cérebro como uma via sináptica específica, que pode ou não ser armazenada na sua memória de longo prazo. Quanto mais áreas diferentes do cérebro você consegue acessar e quanto maior a importância que você dá àquela lembrança, mais o seu cérebro entende que aquilo ali deve ser armazenada a longo prazo. O modo difuso é aquele que nos traz os insights e descobertas inesperados em momentos aleatórios, como quando você está fazendo uma caminhada, tomando um banho ou em um bar com os amigos. Para quem gosta de assistir séries, são nesses momentos em que o House tem suas sacadas geniais, você lembra? Nesse modelo de pensamento, seu cérebro associa regiões cerebrais diferentes e que podem formar uma ideia que faça sentido, ou seja, forme conexões efetivas. O Joãozinho provavelmente não vai ter muito tempo para processar essas informações que ele está adquirindo de forma difusa. Isso vai atrapalhar ele a fazer mais associações sobre o conteúdo estudado e ter ideias diferentes e inovadoras.
É importante deixarmos espaço no nosso cotidiano para termos momento de pensamento difuso, em que o seu cérebro inconscientemente vai processando as informações para você e te dando insights mais criativos e conectando áreas diferentes do seu cérebro. Gente, eu gosto demais de falar sobre isso, é tudo muito legal e se me deixarem eu fico aqui falando um tempão na sua cabeça. Mas sei que eu já falei muita informação aqui e é preciso respirar um pouco antes de ir para frente. Essa é a última aula do módulo 1 e agora vamos começar a falar bastante sobre memória. Não passe para o próximo módulo sem dar uma descansada antes e exercitar o seu modo de pensamento difuso, hein? Para quem quiser saber um pouco mais sobre o tema, eu vou deixar aqui uns artigos bem legais para quem quiser se aprofundar mais. Um abraço e um bom descanso!